Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje vamos falar da segunda parte da aula ou da playlist sobre home office. O título desses dois vídeos, do primeiro e desse agora, é Home Office por um Mundo Pior, tentando fazer uma análise crítica sobre esse novo modelo de trabalho que já vinha se instalando nas últimas décadas e que agora terá a sua instalação acelerada, fazendo uma análise crítica desse movimento do trabalho, dessa atividade humana que faz a nossa vida ter significado, afinal de contas, a historiografia marxista, a filosofia marxista significam o homem, dão significado à existência humana por meio do trabalho, das lutas históricas que estão nesse cenário, no cenário do trabalho que desenvolve tecnologia, não apenas lutas, do trabalho que desenvolve política, do trabalho que desenvolve classes sociais, enfim, é um cenário muito rico, muito amplo, onde o homem se encontra, onde o homem se humaniza. Bem, nós falamos no vídeo passado sobre duas dimensões humanas, uma dimensão racional, produtiva, uma dimensão que desde a pré-história, desde o Homo habilis, passando pelo Homo erectus, chegando ao Homo sapiens e ao Homo sapiens sapiens, enfim, uma dimensão racional que produz desde a pré-história tecnologias, domínio sobre a natureza, a transformação da natureza em um ambiente menos inóspito, menos agressivo, menos violento, mais confortável, mais controlado, é a nossa vitória sobre uma vida curta, uma vida cercada de doenças e perigos naturais, uma vitória que busca uma vida mais longeva, uma vida mais confortável, uma vida mais ativa e saudável, uma vida que é atingida nesse nível por meio da tecnologia, do domínio sobre a natureza, do domínio sobre nós mesmos, sobre nossos instintos, nossas paixões. É assim que construímos uma civilização ao longo de milhões de anos. Uma civilização que controla as suas próprias paixões, uma civilização que controla as condições naturais em que vive, prolongando a sua vida e tornando a sua vida uma vida mais saudável, mais confortável, mais planejada e mais controlada. Enfim, essa é uma dimensão. A outra dimensão, a dimensão contemplativa, a dimensão da contemplação ou da reflexão, da razão reflexiva, é uma dimensão mais trágica, é uma dimensão em que o homem não age, mas contempla a si mesmo, vê a si mesmo em uma condição mortal, em uma condição dominada por suas próprias paixões. É por meio dessa razão reflexiva que produzimos a religião como resposta à mortalidade. Só o ser humano é mortal, como dizemos no vídeo anterior, pois só o ser humano sabe que irá morrer. A religião produz, ou melhor, é produzida por essa nossa angústia. A arte é produzida por essa razão reflexiva que olha a si mesma e enxerga em si o conflito entre controlar-se e não controlar-se, dominar a natureza, mas não conseguir dominar a mortalidade natural que se impõe sobre nós. Enfim, essa razão contemplativa, essa razão reflexiva produz a arte. Essa razão reflexiva produz a ética, produz uma reflexão sobre os próprios limites do ser humano, sobre os limites tecnológicos. É essa razão reflexiva que, por ocasião das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, nos fez entender que o positivismo, o iluminismo, o projeto de uma civilização tecnológica progressista no século XIX e XX ofereceu ao ser humano, trouxe ao ser humano graves problemas. Por exemplo, a produção de armas de destruição em massa. Enfim, falamos sobre essas duas dimensões da racionalidade, a razão ou a racionalidade produtiva, tecnológica, positivista, de domínio sobre a natureza, sobre a mortalidade natural, de domínio sobre as paixões humanas, e falamos também sobre
a racionalidade reflexiva que coloca o homem diante de sua condição trágica, mortal, produzindo a religião, produzindo a arte, produzindo a contemplação. Enfim, hoje falaremos sobre o trabalho na época moderna, em uma linguagem Foucaultiana, século XIX e XX, anos de 1800 e 1900. E em seguida falaremos sobre o trabalho na era pós-moderna, na era da modernidade líquida ou hipermoderna. Esse trabalho, o trabalho do home office, o nosso trabalho, o trabalho do home office. Enfim, quando falamos, eu escolhi o autor Michel Foucault para entendermos esse trabalho moderno. Esse trabalho que hoje é o trabalho tradicional, o trabalho da fábrica, o trabalho do sujeito que tem horário marcado para chegar à fábrica, tem horário marcado para sair da fábrica, enfim, esse é o modelo de trabalho taylorista, fordista. Vamos analisar esse modelo tradicional de trabalho, que ainda existe, é claro, por meio da sociologia do pensamento de Michel Foucault. Foucault criou um termo, uma expressão, um conceito chamado heterotopia. Heterotopia, ao pé da letra, significa lugar diferente, lugar do outro. Hétero, diferente, o outro. Topia, lugar. O lugar do diferente, o lugar do outro, o lugar que não é esse. Vamos analisar o conceito mais amplamente e depois entender o que Foucault realmente pensava com essa palavra. Heterotopia, em uma ampliação do que pensava Foucault, seriam, melhor dizendo, os espaços sociais presentes na sociedade moderna. Sociedade moderna para Foucault é século XIX, século XX. Espaços sociais hermeticamente fechados, hermeticamente vigiados, racionalizados, produtivos, hierarquizados e escalonados. Vamos entender isso. Para Foucault, a principal característica da sociedade moderna, século XIX, século XX, seria a sua divisão em compartimentos, em espaços. Espaços que estão fechados em si mesmo, com suas próprias regras. Espaços que vigiam constantemente os indivíduos que ali estão internados, os seus internos. Espaços que racionalizam os movimentos dos seus internos. Espaços que forçam os seus internos a produzirem, veremos diversos produtos. Espaços hierarquizados, existem sempre nesses espaços supervisores, diretores, chefes que organizam a vida dos demais. Espaços que são escalonados, ou seja, se comportam como escadas, têm uma topografia semelhante à da escada, ou seja, existem espaços menores, marginais e espaços mais centralizados, espaços mais altos que se colocam como mais importantes sobre os outros. Dividiremos esses espaços em duas categorias. Primeira categoria, fábrica, escola, penitenciária e o hospital público. São espaços fechados em si? Sim. São espaços onde há vigilância interna? Sim. Espaços onde há uma hierarquia interna. Supervisores supervisionam, vigiam, controlam o tempo, os movimentos que devem ser pensados, planejados, movimentos dos internos que ocupam esses espaços. O operário na fábrica, o estudante na escola, o preso na penitenciária e o doente no hospital público. Essa organização, essa racionalização ou racionalidade é localizada quando pensamos nas filas, nas listas organizadas por ordem alfabética ou numérica, na produtividade que esses espaços devem possuir. São espaços que, organizados por meio de sinais, relógios que controlam o tempo, são espaços que, divididos em refeitório,
espaço de produção, espaço dormitório, espaço de repouso, espaço de tratamento, internação, urgência, emergência, enfim, são espaços de estudo, espaços de recreio, são espaços que querem que o corpo descanse, vigiado, mas que fundamentalmente produza também de maneira vigiada. Por isso, em escolas, hospitais, penitenciárias e fábricas, nós temos o espaço da produtividade, onde será produzida a saúde, por exemplo, onde será produzida a correção moral do indivíduo, né? Onde será produzido o carro, o automóvel, onde será produzido o conhecimento, a informação, mas temos espaços de refeição, espaços de descanso, refeitórios, dormitórios, espaços de lazer, os pátios escolares, os espaços esportivos, as penitenciárias, enfim, o corpo precisa repousar, precisa recrear, mas também precisa fundamentalmente produzir. Tudo isso de modo vigiado e organizado. Eu falei que dividiríamos esses espaços Foucaultianos, pensados Foucaultianamente, em duas categorias. A outra são a dos espaços que escalonadamente, em forma de escada, estão nos últimos degraus, nos degraus mais abaixo. São espaços marginais: o hospital psiquiátrico, ou manicômio e o asilo. Bem, vejamos. Na penitenciária, o preso pode ser redisciplinado, ou disciplinado, ou corrigido moralmente. Ele é apartado da sociedade porque ele não se encaixou no que a sociedade esperava dele: produzir, trabalhar, consumir. Ele roubou, ele matou, ele tomou o que não era dele, ele tomou a liberdade do outro viver e produzir e consumir, enfim, então ele está ali, mas ele pode ser corrigido. Ele pode ser remodelado, redisciplinado, sim. No hospital público, no hospital, o doente pode ser curado e voltar a ser produtivo, e voltar a produzir, trabalhar, consumir, organizar-se, disciplinar-se, sempre numa organização e numa disciplina voltadas para o trabalho, para a produção, para o consumo. Mas isso não ocorre com o velho no asilo, isso não ocorre com o louco no hospital psiquiátrico. O louco desarrazoado, o louco que perdeu sua razão, não pode reencontrá-la novamente, não pode ser produtivo, não pode consumir, não pode trabalhar, não pode se disciplinar mediante o que a sociedade moderna espera dele. Então ele é apenas excluído, ele é permanentemente excluído nesse lugar que ocupa os degraus mais baixos da nossa sociedade escalonada e também dividida, como dissemos, em espaços fechados. Enfim, no asilo, o velho, como a velhice também não tem cura, um problema, é uma característica que torna um indivíduo inútil socialmente e modernamente. Enfim, então esse indivíduo, o velho, fica ali preso até a sua morte. Enfim, espaços compartimentados para produzir, espaços compartimentados para racionalizar. Nas escolas, os alunos são adestrados, treinados, domesticados a obedecer filas, sinais, a obedecer a vigilância dos diretores, inspetores. Esses alunos são treinados a vigiarem-se a si mesmos, a produzirem a todo vapor, a se envergonharem de não produzirem o que se esperava deles, a serem premiados, são acostumados a serem premiados na medida em que produzem mais do que os outros. Isso é uma característica do operário na fábrica futuramente, né? Então a escola, e quando aprendem matemática e português, é para precisamente saberem ler os manuais, saberem como funciona toda aquela racionalidade, como funcionam as regras daquela empresa. Enfim, quando aprendem matemática, é para calcularem enquanto
produzem enquanto consomem. Vivemos modernamente uma sociedade, segundo Foucault, do cálculo, da racionalização, de uma comunicação técnica. A língua portuguesa, a língua aprendida nesse caso, a escrita aprendida nessa escola, não é uma escrita reflexiva, mas é uma escrita puramente comunicativa. Precisamos nos comunicar para que o comércio, para que a produção, para que a fabricação, para que a distribuição dos produtos, para que o consumo de produtos seja eficiente. E a história e a filosofia serviam para entender que a sociedade industrial, positivista, baseada na tecnologia, na racionalidade, na vitória sobre os reis e em uma democracia, essa sociedade democrática, racionalizada e industrial era o ápice da civilização humana que deveria ser mantido a todo custo. Enfim, uma história, uma filosofia, uma sociologia e uma geografia que apenas elogiavam a industrialização, a mecanicização, a automatização da vida, o consumismo, a produtividade, enfim, como ferramentas para se atingir a felicidade e o progresso humanos. Bem, todos nós, se você não sabe, nesse canal vocês poderão encontrar um vídeo sobre Taylorismo e Fordismo, mas a maioria de nós conhece esses termos, o Taylorismo e o Fordismo, como técnicas de produção, técnicas de produtividade. Enfim, Foucault analisa esses termos, o Fordismo e o Taylorismo, dentro da expressão ou do conceito corpo dócil ou corpos dóceis. No Taylorismo e no Fordismo, o indivíduo que produz, o operário, ele deve ficar imóvel em frente a uma esteira, a esteira criada pelo engenheiro mecânico Frederick Taylor. Essa esteira, à frente do indivíduo, tem o produto que ele está produzindo, que ele está fazendo, que ele está montando. Do lado desse operário estão as ferramentas que ele precisa, estão os instrumentos que ele precisa, a matéria-prima que ele precisa para produzir. E imóvel, ele não perde tempo, o foco é a produção. No Taylorismo e Fordismo, a especialização, o indivíduo sempre produz a mesma coisa, o operário produz a mesma coisa a vida toda, para aumentar a produtividade. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre apertando os mesmos parafusos e da mesma forma, ele vai apertar parafusos, muito mais parafusos em muito menos tempo. Produzir mais e em menos tempo, isso é produtividade. Então especialização da mão de obra, corpo móvel, sem refletir, sem pensar, apenas repetindo os movimentos. Vigilância a um supervisor, a um operário cujo trabalho é intelectual, é mental, é o de vigiar. Então, esse operário que produz, ele se sente vigiado o tempo todo. Por essa hierarquia, por essa supervisão, ele é premiado quando produz muito, ele é punido quando produz pouco. Enfim, esse corpo, o corpo do operário submetido ao Taylorismo e ao Fordismo, se torna um corpo dócil, domesticado, porque ele é vigiado, porque ele se especializou em repetir movimentos o mais rápido possível e em maior número possível. Esse corpo se acostumou à imobilidade, e eficiência. Como diria Karl Marx, esse corpo se tornou um apêndice, uma extensão da máquina puramente. Ora, na escola isso acontece da mesma maneira. Na escola, o aluno, na escola tradicional, moderna, pensando Foucaultianamente, ele tem o corpo acostumado à imobilidade na carteira, os apetrechos, os instrumentos, os recursos estão ali próximos a ele. É preciso, esse aluno se acostuma à vigilância constante, às janelas, sempre colocam esse aluno à vista de inspetores que passam nos corredores. As portas tradicionais tinham ou têm janelas de vidro para que esse aluno saiba que está sendo vigiado. Há um horário para entrar na escola, há um horário para sair, para comer, para se divertir, para respirar, e há um horário para estudar, para olhar apenas para a frente. A sala de aula, ela mesma é um panóptico, como diria Foucault. Por quê?
Esse aluno está sendo vigiado por uma figura central, que é o professor. O professor controla todos os movimentos desse aluno na escola tradicional. Toda reação, toda expressão, todo olhar para o lado é visto pelo professor. Esse aluno então, se sente vigiado constantemente e obrigado a olhar para frente, para a nuca do seu colega que está na carteira da frente. Enfim, tudo em nome da produtividade, tudo em nome da domesticação, da disciplinarização do próprio corpo. Essa era a sociedade. Se vamos ao hospital público, temos a mesma coisa. Se vamos à penitenciária, temos a mesma coisa. Temos filas, temos corredores vigiados, temos relatórios sendo produzidos. Não importa se o objetivo da produção seja um automóvel, uma fábrica Ford, ou se esse objetivo seja o corpo corrigido e a consciência corrigidas do preso, não importa se o objetivo seja a correção da doença, da saúde, a devolução da saúde ao operário que está improdutivo, não importa o motivo, esses espaços são controlados por esse grande objetivo que é a domesticação do corpo, a transformação do corpo humano em um corpo dócil, em um corpo plenamente disciplinado. Enfim, isso gerou, segundo Foucault, uma sociedade da normalização, do normal e do anormal. O que era normal na sociedade moderna, que ainda existe? O normal, estamos saindo de uma sociedade moderna e entrando em uma sociedade pós-moderna ou hipermoderna, ou liquidamente moderna, como queiram. Para Lipovetsky, hipermoderna. Para Bauman, modernamente líquida, liquidamente moderna. Para François Lyotard, pós-moderna. Enfim, escolha o termo que você escolher. Estamos saindo daquela sociedade tradicional moderna, taylorista e fordista. Só um detalhe, Henry Ford manteve a linha de montagem, manteve a supervisão, a vigilância, a premiação, a punição, manteve a disciplinarização, só acrescentando a esteira móvel e também uma harmonia, um planejamento entre o que era produzido e as demandas do consumidor. Planejando a produção, de acordo com a demanda do consumidor, Ford conseguiu economizar na estocagem de matéria-prima, na estocagem de produtos, tá? Enfim, mas sempre seguindo essa lógica taylorista da sociedade disciplinar. Mas voltemos à ideia do normal, da normalização, do normal e anormal na sociedade moderna, segundo Foucault. O normal é ter saúde, o anormal é ter doença, o corpo doente é um corpo envergonhado, carimbado socialmente, que precisa logo ser corrigido para voltar a ser produtivo. A juventude é normal, mas a velhice é anormal. A velhice deve ser escondida como um símbolo da decadência, da anormalidade. A velhice não carrega mais a sabedoria, carrega mais a inutilidade, pois o velho não trabalha, pois o velho não produz. O velho, o doente, são anormais. O doente pode ser corrigido, mas o velho não. O velho deve ser esquecido em um asilo, modernamente falando. E quando nós pensamos em asilos públicos, fundamentalmente, eu creio que vocês têm a seguinte, conseguem sentir ainda o que eu sinto, aquele cheiro de abandono, aquele cheiro de tristeza, de inutilidade, de urina, de fezes, enfim, de indignidade humana. Estamos ultrapassando isso daí no discurso, na prática. O discurso sempre vem antes na história, né? Então hoje não discursamos mais em direção à velhice e à inutilidade, mas discursamos em relação, ou melhor, na direção de uma terceira idade, que é a melhor idade, que é uma idade de contemplação da vida, de fruição da vida, de aproveitamento da vida. O indivíduo velho hoje, ele namora porque existe o Viagra, ele viaja, ele dança, ele é ativo. Estamos vencendo isso daí. Repito, estamos entrando em uma outra era. A produtividade era normal, mas o ócio era anormal. Então, eu dou aula a semana toda. No sábado, atualmente eu não acordo tão cedo porque sou pai de uma menina de 1 ano e 4 meses e não tem como acordar tarde com uma menina de 1 ano e 4 meses.
Nós acordamos e dormimos, eu e minha esposa, quando ela acorda e quando ela dorme. Enfim. Mas quando eu não era pai, há um pouco mais de um ano, no sábado e no domingo eu dormia até tarde. Eu gostaria de dormir até tarde, até 10 horas, 11 horas, porque sempre acordo às 5:30 da tarde. Então, meus pais, meus sogros, quem quer que visitasse a minha casa ao sábado e ao domingo, perguntava: mas ele está dormindo até essa hora? Mas isso é hora de alguém dormir? Parece que dormir até tarde é uma afronta moral à sociedade. Parece que dormir até tarde é a marca da besta, enfim, é colocar em si mesmo o rótulo de vagabundo, né? E vagabundo, ao pé da letra, é aquele que vagueia, é aquele que anda sem destino, sem rumo, mas não é possível andar sem rumo, sem destino, não é possível vagar sendo vagabundo, porque na sociedade moderna é preciso estar no centro, produzindo, tendo uma vida planejada, racionalizada. Então, produtividade é normal na sociedade moderna, mas o ócio, o descanso é anormal, é uma vergonha. A razão é normal, porque a razão produz, porque a razão consome, porque a razão obedece, porque a razão se disciplina. Mas a loucura é anormal. A loucura que na Idade Média era considerada o louco, que era considerado um visionário, alguém que via além do que os homens podiam ver. O louco, que no Renascimento era considerado aquele que ria de tudo, porque trazia uma verdade incômoda, a verdade de que a sociedade era hipócrita. Este louco, na modernidade, no século XIX e XX, Foucaultianamente falando, é o inútil. É a afronta a uma sociedade que trabalha, que produz, que se organiza, que planeja a sua vida e que busca a normalidade. Por isso o louco era internado constantemente nos manicômios, para ali perecer, vegetar e morrer afastado da sociedade. Afinal de contas, o seu discurso não trazia mais algo visionário, ou algo criativo, ou algo incômodo, porque denunciava a hipocrisia social, mas o louco trazia apenas um discurso babado e inútil em uma sociedade que produz, que busca produzir. Enfim, a heterossexualidade era normal, é normal na sociedade moderna, mas a homossexualidade não, porque o homossexual ele desafia uma sociedade disciplinar. Isso por si só já é ruim. O homossexual não reproduz, e reproduzir é algo interessante na sociedade moderna, séculos XIX e XX. Por quê? Porque reproduzir gera vida, uma vida que pode ser produtiva, uma vida que pode consumir. É preciso viver com saúde, viver com razão, viver com produtividade. E o homossexual não reproduz, não gera vida, não gerando a vida, ele não gera futuros operários, e ele por si só, repito, por desafiar a normalidade sexual, já é considerado um indivíduo, uma persona não grata. A disciplina, por final das contas, é normal e a criatividade não é. Nas escolas modernas vemos isso: o aluno mais disciplinado, aquele que memoriza mais, aquele que repete mais, é o melhor aluno, é o premiado. Aquele que tenta ser criativo, aquele que é criativo no esporte, aquele que é criativo na aula de artes, ou aquele que reflete nas redações, nas aulas de filosofia, sociologia, na escola tradicional ele é considerado indisciplinado. Enfim, essa era a sociedade do trabalho tradicional, mas ela tinha uma grande vantagem, ela tinha grandes vantagens. Era uma sociedade ainda com utopias, com projetos políticos em que a sociedade olhava para um futuro em que ela, sociedade, civilização, humanidade, construiria uma comunidade melhor, uma vida coletiva melhor. Portanto, essa sociedade moderna, taylorista, fordista, da vigilância dos corpos dóceis, ainda continha a política, ainda continha o projeto político, ainda continha uma discussão, um diálogo entre os atores sociais rumo ou mirando uma utopia, uma outra sociedade ideal. Fosse essa utopia
o positivismo, o industrialismo, a racionalidade, fosse essa utopia, o comunismo, o socialismo, o marxismo, enfim, havia essa utopia. Essa sociedade moderna possuía essa coesão social, hoje desfacelada, destruída pelo hiperindividualismo. O hiperindividualismo, segundo Lipovetsky, liquefez, usando uma palavra baumaniana, liquefez todas as instituições sociais presentes na modernidade, por exemplo, a religião, a família, a história, enfim, isso tem um lado muito positivo e tem um lado muito destrutivo. Falaremos sobre Bauman, Lipovetsky, Byung-Chul Han, Guy Debord no próximo vídeo. Eu havia planejado 2 vídeos para esse tema, home office para um mundo pior, mas já chegamos a 30 minutos e esses autores, Lipovetsky, Bauman, Guy Debord e Byung-Chul Han, ficarão para o próximo vídeo, espero, o último vídeo dessa playlist, onde encerraremos esse assunto home office para um mundo pior, falando agora sim do home office como uma distopia, como um lugar que não mais possui aquilo que os modernos possuíam, um projeto político, a esperança em um mundo ideal. O iluminismo possuía isso, o positivismo possuía isso. O iluminismo queria, por meio do Adam Smith, uma vida econômica livre dos reis, das monarquias, dos monopólios, uma vida econômica em que o Estado ofereceria infraestrutura, saúde e educação para um operário saudável, para um operário educado, pronto para trabalhar e consumir, uma vida onde esse Estado, além de oferecer saúde e educação, ofereceria infraestrutura, pontes, estradas, portos, cobrando poucos impostos e deixando as pessoas livres para trabalhar, consumir, gerar riquezas. O mercado dominaria as pessoas, a vida das pessoas. O mercado faria a concorrência entre os produtores, o preço sempre iria em direção à diminuição por meio da concorrência, a concorrência que melhoraria a qualidade dos produtos. Concorrência, egoísmo faria com que os operários produzissem mais, afinal de contas, iriam querer ganhar mais. Produção de riquezas, segundo a oferta e a procura, a sociedade produziria apenas o que estaria sendo mais procurado. Enfim, tudo se encaixaria, a mão invisível do mercado tornaria a produção dos produtos cada vez mais acessíveis, baratos, de melhor qualidade, geraria riquezas, portanto, para as pessoas, para todas as pessoas. Esse era o projeto iluminista, que também continha um homem autônomo, crítico, reflexivo. Havia o projeto, modernamente falando, do marxismo, do socialismo, do comunismo, do final da luta de classes, de um mundo sem patrões, sem explorados, sem exploradores, de um mundo apenas de produtores e de igualdade econômica e social. Enfim, esses projetos políticos desapareceram e sobrou apenas o vazio, a hipermodernidade, a pós-modernidade, a modernidade líquida. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por enquanto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.